Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Quem está contando hoje a história aqui é a Cláudia Lindner, que veio lá de Uberlândia, né? Primeiro veio para Chapecó, passou ali pelo Texto Salto não é, né? Como é? Continua no Texto Salto. Você mora lá? Mas eu morei primeiro no bairro da Velha. Tá. O bairro é onde eu moro, o bairro da Velha. Quando... O bairro das Misses, que ali nasceu a Miss, duas Misses do Brasil nasceram ali, né? As blumenauenses, sim, a Vera Fischer e a Ingrid Buda. Nasceram na Velha. Mas muito bem, agora o Texto Salto é bom de morar lá? É muito bom. O trânsito não é complicado? Olha, como a gente está trabalhando por lá, na época eu estava trabalhando na Brandili, então ajudou bastante. Eu morei ali na Vila Nova por um tempo, só que estava muito difícil as meninas pequenas, né, para a gente entrar e sair da cidade, o trânsito terrível. Então a gente mudou para um local que facilitava tanto para o Cláudio e para a Quicksoft, quanto para mim e para a Piúna, né? Eu acho que até num planejamento habitacional deveria se privilegiar, assim, das pessoas trabalharem no bairro onde moram, né? Quer ver, você mora na Foz, trabalha lá na Tupava Central, tu mora na Garcia, trabalha lá na Tupava Norte, né? Atravessa a cidade todinha, toda manhã e volta, esse movimento. Imagina que as meninas tinham 2 anos e pouquinho, 2, né? E aí eu ia para Brandili muito cedo, de madrugada, e o Cláudio tinha que levá-las para a escolinha. Aí ficava parada naquele trânsito lá, era choradeira no ouvido dele, né? Tava insustentável, a gente tinha que tomar uma atitude. Pai é para essas coisas, né? Bom, mas agora você entrou na área da informática, que era uma área machista, né? Coisa de homem. Sim. Agora você está metendo a cara numa outra coisa que é a política. Se bem que agora parece que os partidos políticos descobriram a mulher, né? Toda noite eu vejo lá propaganda na televisão, cada partido, a mulher aqui, mulher dali, mulher falando, mulher isso, nós fazemos aquilo, fazemos aquilo outro. Os caciques mesmo esconderam tudo, né? Pois é. Tudo interessado na mulherada, porque a mulher é a maioria mesmo do país, né? É interessante isso, né? Como eu estava te falando, eu já tinha um incômodo dentro de mim há uns 10 anos, assim, com a situação do país, né? Achando que a gente precisa se levantar. As pessoas de bem têm que se posicionar, as pessoas de bem têm que ocupar esses espaços, porque eu até brinco, né? Reclama, né? Mas não mete a cara com os outros, né? Exato. E aí, assim, eu pelo menos fui assim, né? A vida inteira trabalhando, estudando, não tinha tempo para olhar em volta. Eu não sabia, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu comecei a ter noção, parece que já era tarde, né? O que fizeram com a nossa educação. A gente está lá nos últimos lugares do PISA, né? Olha o que está acontecendo com as crianças nas escolas. Eu fico sabendo cada coisa que eu fico chocada. Então, a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar. Os cristãos, eu brinco que os cristãos têm que falar de política agora para poder falar de Deus no futuro. Olha o que está fazendo. Não sei se você viu uma notícia, acho que foi em São Paulo, que reduziram o tempo na Band e na Record de programas evangélicos ou religiosos. Tem que reduzir. Não reduzem a propaganda, não reduzem novela, mas a religião tem que reduzir. E na pandemia o que aconteceu, né? Fecharam as igrejas. Sim. Enfim, é complicado. A Igreja Católica mesmo, ela era a igreja oficial do Império, né? Quando veio a República, com o positivismo, deixou de ser religião oficial, passou a ter o Estado laico. Isso. Aí a Igreja Católica aceitou isso tacitamente, né? Que eu acho que não devia ter aceitado também, devia ter lutado para ter a sua bancada. Ela não teve. Só que assim, né? A católica ela não indica você como candidato, não me indica, ganhou, política não tem nada a ver. Mas acho que foi um erro. Mas assim, essa questão outro dia eu ouvi a Damares falando, né? Essa questão do Estado laico. Ele não pode ser anti-religião. Ele é laico, ele não vai se posicionar. Você tem que ser dessa ou dessa religião. Não, é neutro, é uma neutralidade. Agora, o que está acontecendo é o seguinte... os evangélicos, os cristãos estão sendo boicotados em tudo. No entanto, tinha cartilha, ela postou um vídeo lá mostrando as cartilhas do MEC, do estado de São Paulo, induzindo as pessoas a fazer práticas, meu Deus, rituais satânicos tinha ali, tinha coisas pesadas, entendeu? E era a ministra mostrando isso,
e comprovando lá o material de onde veio, a origem que veio. Eu fiquei chocada, falei, meu Deus, olha... Então, quer dizer, tudo bem, eu sou super a favor da diversidade, aí aquilo ali era com relação à cultura africana. Ok, mas e levar para as nossas crianças de 6, 7 anos e falar que elas, para passar na prova, elas têm que conseguir recitar aquele negócio de invocação do demônio, tinha. Bruxaria. Gente, é absurdo, assim, né? Então, assim, tem que ter igualdade, né? Tem que ser neutro. Então, assim, não... eu acho, assim, que toda inclusão, ela não pode excluir ninguém. Então, para ser benéfica, ela tem que incluir a todas de forma igual. Mas a partir do momento que, assim, não pode ensinar a religião X na igreja. Beleza, tirar as bíblias das igrejas, das escolas. Não pode ter bíblia. Mas aí pode ter aquele livro lá que ensina invocação do demônio? Que ensina bruxaria? É absurdo isso. Às vezes na Europa agora estão... os islamitas, né, estão tomando conta pela imigração, que vai entrando, muito filho, os europeus não têm quase filho e tal. Eles vão ter uma guinada lá para o islamismo, né, daqui a pouco. Eu estive na Europa quando eu fiz 50 anos, há 2 anos atrás, antes da pandemia. Eu fiquei bem chocada, assim, fiquei decepcionada, sabe? Não por causa da imigração, não, mas assim, tá bagunçado, tá sujo, tá muito diferente dos meus sonhos, sabe? Paris, por exemplo, eu fiquei chocada com o que eu vi lá. Aliás, todos os países. O que eu mais gostei, acho que ainda foi a Inglaterra. Eu brinquei, viva a monarquia, porque... Assim, a França ainda teve outra coisa, que a França, o que eles fizeram? Eles deram para as colônias deles a cidadania francesa. Então, todo aquele africano, por exemplo, que de uma ex-colônia francesa, ele tem o passaporte francês, ele vai para a França. Pois é. Ali em Portugal também... ele leva o costume dele, né? Em Portugal também tem uma situação lá que os portugueses estavam reclamando pra gente. A gente conversou bastante, o dono do bar lá, ele não conhecia Porto, ele era de Lisboa, não conhecia Porto. Eu falei, como? Não tive dinheiro para ir, não tive tempo. Tem aquele bar num local super bem localizado. Como assim? Então, para os portugueses não tá legal. Aí eles contaram pra gente como funciona. Para entrar na União Europeia, os tratados que eles tiveram que assinar. Eles não podem produzir alimento, eles são obrigados a importar dos outros países. Olha só. Então, qualquer coisa que acontece na União Europeia, eles estão vulneráveis, principalmente com relação ao alimento, que é o principal, né? E outra coisa que ele falou é com relação, por exemplo, se não me engano, eram os marroquinos. Eles têm lá um tratado com Marrocos que os imigrantes que vêm de Marrocos, eles têm lá, na época era 1.500 euros para não trabalhar, de ajuda. Aí você acha que eles vão chegar e vão querer trabalhar? Tá bom assim, né? Aquele monte de gente lá aprontando, né? Sim. Não quero ser preconceituosa de jeito nenhum. Mas eram os portugueses me falando isso. E os portugueses não tinham um emprego decente, não ganhavam tão bem assim. E os outros não queriam arrumar emprego porque justamente iam perder aquele benefício. Então, e aí eu vi em todo que era lugar, plaquinha lá, foice e martelo. Na cidade inteira lá. Tá indo para um caminho, assim como a União Europeia, que eu não vejo que é o melhor caminho, sabe? O comunismo não deu certo em nenhum lugar. Não. E as pessoas insistem nisso, né? Não, acho que se deu um lugar certo foi na China, né? Mas lá não é o comunismo, né? Pois lá eles misturaram o comunismo com o capitalismo. Lá tem um capitalismo muito forte, Tem a exploração de uma classe, mas tem aquelas outras que vivem muito bem no capitalismo, explorando... Eu só vi carro de luxo lá, os caras mais velhos, mas muito bons ainda, eram táxis, né? Mas os caras, um é mais bonito que o outro e tal. Os chineses estavam com a grana com os outros, né? E os países comunistas mesmo, aquela Alemanha Oriental, que ainda era um dos mais avançados lá, o estado que estava quando caiu o muro, né? Sim. Aí você vê Cuba, né? A Ana Paula Henkel fala, eu vi nos Pingos dos Is, ela tinha muita amizade com as jogadoras de vôlei. Lembra das cubanas, que eram as melhores no vôlei, já que você falou do vôlei antes? Eu até entrevistei elas quando vieram aqui, a Mirella, que era uma grande jogadora, acho que foi a melhor. Todo o dinheiro delas ia para onde? Para o governo. Elas não ficavam com nada. Quando chegavam lá, a Ana disse que saía com elas no mercado para comprar itens básicos que elas não tinham lá. Sabonete, pasta dental, essas coisas. Chegavam lá, eles ainda confiscavam, não deixavam elas ficar. Tinha que esconder essas coisas. Olha o absurdo. Eu comprei eu estava na Hering, tempo eu comprei uma camisa da Lázara, que era uma jogadora dele também.
por $10 para ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, né? Elas tinham que vender os charutos cubanos para ter algum dinheirinho para levar para casa. Gente, ela vendeu a camisa, eu tenho a camisa lá em casa da seleção de Cuba. Mas aí você pergunta, né? Por que elas continuavam fazendo isso? Porque a família estava lá. Sim. E para garantir a segurança da família. Acho que sim, dão educação, dão saúde e dão a casa ali caindo os pedaços para o cara morar de graça, né? Mas tira, vamos dizer, a iniciativa, eu vi na Rússia também, eu estive em Moscou, Leningrado, tem mulheres trabalhando, espalhando asfalto, né, como operária, né? Eu conversei com um russo que falava alemão, me dizia que cuidava de 3 prédios, aquecimento, né? O que ele ganhava, pelo que ele ganhava, eu vi numa vitrine lá assim, dava mal de comprar um par de sapatos, umas botinas muito vagabundas, que custava 170 rublos, ele ganhava 200 rublos. Então isso é uma coisa que não... Aí eles viam as crianças da gente assim, com aquelas roupas da C&A e tal, panenca, boneco, né? Achar a coisa mais linda, né? Quando a gente foi à Tchecoslováquia e tal. Mas assim Agora, você então decidiu o quê? Pela política? Vai sair candidata mesmo? Sou pré-candidata a deputada estadual. Eu assumi o PTB Mulher também. A gente teve a nossa posse dia 1º de junho. O deputado Kennedy esteve aqui em Blumenau, né, na ABB, e oficializou a executiva, né, do partido. Por quê, né? Eu tinha esse sentimento dentro de mim e queria fazer algo mais. Eu já tinha criado o Grupo Mais Leoas e o Leões da Liberdade. A gente trocava dicas entre nós sobre os riscos das crianças, adolescentes e jovens que elas estão expostas tanto na internet quanto fora do ambiente virtual, né? Que era a minha maior preocupação, eu confesso, em função desse assédio das agendas comunistas em cima dos nossos filhos, que a gente não percebeu esse tempo todo de educação com doutrinação e tudo mais, fez um mal que eu acho que vai ser muito difícil reverter nessa geração. E aí, quando eu vi a proposta do partido, eu fiquei muito tranquila, porque todos os meus valores estão lá dentro do estatuto do partido, né? E o projeto, conversando com o deputado Kennedy Nunes, é um projeto de Deus, assim, para Santa Catarina, sabe? Resgate dos valores da família, principalmente, né? Proteção à mulher, adolescentes, jovens e idosos. Resumindo, né? Conservador nos costumes e liberal na economia. Então, não é uma coisa retrógrada. Sim. Esse nome conservador é um nome meio pejorativo, né? Todo mundo, é uma coisa ultrapassada. Não é nada disso. Né? Resgatar valores que são importantes, que a gente perdeu. Mas assim, a questão da economia, da modernização, do ser ágil, do ser digital, isso tá dentro também da nossa pauta, né? E aí eu resolvi aceitar o desafio, né? Pedir demissão na Ambev. Eu achei que... Algumas pessoas me falaram que eu era louca, né? Com certeza. Você de continuar na Ambev, conseguir que eles dessem Brahma, você distribuir à vontade para a Alemanha, tomar Brahma de graça por conta da candidata. Aí você ia ter voto a sair pelo lado. Mas sabe o que aconteceu? Eu não ia conseguir estar inteira em nenhum dos dois lugares. Tá, porque aquilo estava mexendo tanto comigo por dentro, que a partir do momento que eu aceitei, que a gente começou a trabalhar nisso, eu pensei em fazer em paralelo, até ver o que ia dar lá na eleição. Mas eu não ia conseguir fazer bem feito nem o meu trabalho e nem a pré-campanha. E a tua campanha você vai fazer o quê? Pela TI? Pela informática? Assim, a minha principal bandeira é a família. Família, valores cristãos, mas eu não posso deixar de lado a TI. E eu encontrei um elo ali entre os dois, conversando com pessoas lá do Centro de Inovação, por exemplo. O Udo, que trabalhou comigo lá na Karsten, conheço bastante tempo, está à frente do Centro de Inovação Blumenau, Instituto Gene, né? Conversei com ele e vi os projetos que eles têm lá. Coisa incrível. O que a gente tem que fazer? Só investir ali, tanto o setor privado quanto o setor público. Por quê? Eu até falei para o Udo, é a opinião minha, mas o que eu vivi dentro da TI, eu posso prever que no máximo em 2 anos a gente vai ter um colapso na área de TI. E nós somos polo de software. A gente tem estrutura, mas a gente não tem capacidade de atender o volume que a gente vai precisar. Porque lá na Ambev... Os alemães estão vindo buscar aqui? Sim, é isso que eu ia dizer. Lá toda semana tinha gente saindo para ir trabalhar em Portugal, para ir trabalhar nos Estados Unidos, para trabalhar na Alemanha.
Por quê? Porque agora, depois da pandemia, tudo foi para o digital, primeira coisa. Então, aquecidíssimo o mercado, né? Um monte de empresas que eram pequenininhas, startups estão crescendo absurdamente. Aí fica muito competitivo, os salários têm que aumentar e acompanhar para você conseguir reter sua equipe. Agora, a gente não tem mais barreiras porque todo mundo foi trabalhar no home office. Então, daqui você trabalhando, uma coordenadora do meu time, da minha estrutura, começou, ela aceitou um desafio lá para ganhava mais do que o meu salário como gerente, para trabalhar para São Paulo, mas daqui. Outra pessoa recebeu a proposta de Portugal. Isso é uma coisa que na Índia já fazia muito tempo, né? Muito antes da pandemia, com os Estados Unidos, né? Porque como eles falam inglês, eles trabalhavam pela informática até em call center para os Estados Unidos, né? E aí, assim, ó, eu fui lá ver o projeto que eles tinham pro Centro de Inovação, fiquei encantada. Eles têm projeto de inclusão digital dos pais e dos avós no mundo digital. Olha só que interessante, porque assim, um dos principais problemas da família é a comunicação. Eu não sei se você notou, que assim, hoje em dia tem essa barreira, né? A gente parece que não acompanhou a questão da tecnologia, aí nossos filhos nos olham e fazem aquele olhar assim, né? Você não tem nada para me ensinar, você não domina essa ferramenta ou esse... Enfim. E aí, essa questão da inclusão... Eu via minhas netas. Olha, vó tem que fazer assim, as pequenininhas. Eles se acham muito melhor que a gente por causa disso. Então, o que a gente tem que fazer? Eu falo, né? Minha avó com medo de explodir aquele negócio na mão dela. Nem 8 nem 80. Eu penso assim, a gente tem que se incluir no mundo digital para tentar voltar a falar a mesma linguagem, fortalecer a família e também resgatar alguns valores que foram perdidos. Pois é, olha, nós já conversamos bastante, né? O tempo voou, já estamos com o tempo esgotado, já faz um sinal para mim lá que nós passamos no horário. Eu quero te agradecer, né? Desejar sucesso para você. Eu sei que não é fácil a eleição, né? Porque precisa ter alguma coisa por trás de você. Se tiver um sindicato, se tiver uma associação, até a igreja, se a igreja ajudar, pode ajudar a juntar voto. Porque para depender mesmo da sinceridade do eleitor, eles prometem para todo mundo, né? É verdade. Promete para todo mundo. Se você começar a anotar os votos que você vai receber, você fica doida quando você vai ver o resultado que dá. É verdade. Como tem uma diferença brutal, né? Vai dizer que foi a urna eletrônica que te roubou. Eu estou indo pelo propósito, né? Não é momento ainda de fazer campanha, mas a gente está divulgando as nossas ideias, né? As propostas. É pré-candidato, E né? é um movimento, né, que a gente está fazendo. Não, acho que as mulheres têm... Primeiro, que elas são maioria. Segundo, que as mulheres são mais sérias nas coisas, né? Levam mais a sério as coisas do que os homens. E o maior desafio é a gente fazer com que as mulheres confiem nas mulheres. Porque se a gente é maioria, por que a gente só tem hoje 17 deputados estaduais eleitas até hoje no Santa Catarina? Mas se eu sou machista, a culpa é da minha mãe. Né? A minha mãe diz, o menino não chora, o menino não pode chorar. O menino não brinca com boneca, o menino não brinca de casinha, né? Então já essa formação a gente teve... Tem que ter equilíbrio ali. E as mulheres assim, mulher tem que cuidar do fogão, né? Isso é coisa de homem, política é coisa de homem. As mulheres que falam isso. Falavam isso da TI pra mim. Mesma coisa. Então, mais uma vez, obrigado, né, Cláudia Linda. Desejo sucesso para você nessa empreitada, né? É a primeira vez que você vai botar o teu nome à disposição do eleitor, né? E que você consiga ter sucesso, porque o Brasil precisa de pessoas capacitadas, que tenham cabeça fértil em ideias e propósitos, né, em prol da coletividade. Isso. A vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela atenção. Até o próximo domingo, quando voltaremos com Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Mesa de Bar.